Então vamos começar agora esse aspecto do exame de consciência como o último capítulo dessa sequência que nós estamos tratando, como nos examinarmos melhor, esse conhecimento próprio que faz com que a gente cresça na nossa capacidade de luta. Conhecer esse inimigo interno, o inimigo que está dentro de nós mesmos. Essa é a grande tarefa. O conhecimento próprio leva a esse crescimento espiritual, porque vamos pelo caminho da humildade. Então, o exame de consciência, tal como nós estamos falando, deve ser feito no final do nosso dia, porque também é interessante esse ciclo do nosso dia, que ele começa, o amanhecer, vai se desenvolvendo, atinge ao meio-dia o seu pico, o seu máximo, e depois vai declinando. E assim as nossas ações ao longo do dia, desde manhã, vamos conquistando, vamos desenvolvendo coisas ao longo do dia, mas também temos, além de sucessos, fracassos, dificuldades, problemas. Então é natural que, ao anoitecer, ao já se fazer escuro, quando nós temos essa tendência mais apropriada para esse balanço no final do nosso dia, no final do nosso dia de luta, contar quais são aquelas vantagens e agradecer a Deus, e contar também essa contabilidade diária que não descura aquele que tem um negócio super importante. Então, cada um de nós deve pensar nesse exame de consciência feito em consciência, cuidando dessa malha fina para que nós cheguemos, de fato, a uma melhora espiritual, se há humildade e contrição. Então, no final do dia, no declinar do dia, pode ser, por exemplo, um momento após o jantar ou antes de dormir, mas procurando fazer, não aí, já assim deitado, mas numa posição de vigília, de quem busca a melhoria. Então, sugestão, depois do jantar. Se em algum caso isso pode ocorrer, tenho visto isso, às vezes há uma dificuldade grande para colocar as crianças na cama, enfim, há uma série de coisas na vida familiar que podem até justificar em que nós fazemos um pequeno exame de relance, assim no final do dia, na noite, mas logo de manhã fazemos ele com maior profundidade. Esse exame de consciência, ele não precisa ser demorado, bastam 3 minutos. Digamos que 1 minuto para dar uma olhada no nosso dia, como quem sai, por exemplo, num terraço de uma casa, num apartamento, e dá uma olhada de relance, assim a 180 graus, ou 360 graus, se for possível, e já se destacam os picos e os vales. Então, nós podemos ver quais foram os pontos álgidos, os pontos mais altos do nosso dia, e também aqueles pontos mais difíceis, mais problemáticos. Então, já de relance, para quem tem espírito de exame ao longo do dia, enxerga, vê, se pede luz a Deus no começo desse exame, pedir luz, com humildade, para enxergar e depois poder colocar o remédio em cada ponto, nos aspectos que mais nos afastam de Deus e nos afastam das virtudes, da prática das virtudes cristãs. Então vamos pensar que não precisa ser algo demorado, 1 minuto para esse olhar de relance e para identificar do nosso plano de vida espiritual o que está bem e o que está mal, das lutas em relação, por exemplo, aos pecados capitais, como nos desempenhamos, um rápido relance e já focar-se naquele ponto que mais se destaca como defeito, como falha, e procurar formular um propósito de emenda, tendo contrição, dor de amor, que não é um sentimento exagerado, mas aquele desejo de não retornar a cair naquele mesmo ponto. Então, que métodos, que maneiras? Cada um terá a sua maneira, inclusive tem temporadas que pode mudar o seu exame de consciência. Algumas vezes será mais longo, outras vezes mais curto, mas digamos 3 minutos. Um primeiro momento do exame é o exame propriamente dito. O segundo momento é de fixar-se na contrição e dor por aquelas faltas. E o terceiro momento do exame, desses 3 momentos do exame de consciência, é o momento do propósito. E nós sabemos que a contrição
e o propósito são desenvolvimentos desse sentido de arrependimento, de contrição. Então, 2/3 do tempo que nós estamos utilizando para o nosso exame de consciência deve ser dedicado à contrição, ao arrependimento, à mudança de vida. Então, se nós temos aí uns 3 minutos para o nosso exame, um minuto pequeno, não demorado, verificamos as nossas faltas, é breve, porque evita os escrúpulos, e procurar sempre fazer em paz, serenidade, e procurar sempre esse abandono nas mãos de Deus, porque para Deus tudo é possível em termos de transformação pessoal. Bom, então o primeiro sistema é esse sistema mais ou menos cronológico, que nós vamos desde manhã até a noite, passando assim pela mente a sequência das nossas ações, dos nossos momentos ao longo do dia, e destacamos o que foi bom, o que não foi tão bem, e aquilo que poderia melhorar, e as coisas também que não fizemos, as nossas omissões. Por vezes, um exame pode se focar só nas nossas omissões ao longo do dia, deveres que tínhamos que ter feito e não fizemos, coisas que teríamos que falar e não falamos, coisas que teríamos que colocar nesse mundo com a perfeição do trabalho e não o pusemos. Então é um sistema cronológico, fixamos naqueles pontos e aí podemos fazer ou formular o nosso propósito de emenda para o dia seguinte. Outro também pode ser, além do sistema cronológico, essa varredura ao longo do dia, nós podemos fazer num modo também mais sintético, monográfico, em relação a temas. Como é que andei de humildade nesse dia? Como é que eu andei em termos de ordem? Como é que eu andei em termos de generosidade ou espírito de serviço na minha luta? Porque nós identificamos quase que uma cor das nossas falhas, dos nossos defeitos que mancham, tingem as nossas ações. Então estamos assim olhando, por exemplo, na perspectiva da soberba. Então, esse jeito monográfico de fazer o exame de consciência é o meu defeito que acaba surgindo por uma vez e outra vez, que é a base e raiz de todos os meus defeitos, está a soberba, essa falta de humildade, ou a minha irascibilidade, a falta de mansidão. Então vamos analisar como é que fomos nesse capítulo, nesse tema monográfico da humildade, e se fomos humildes ou não em muitas partes. Então, de acordo com os pontos que nós vamos examinando, seja num método esse cronológico, ao longo do dia que passou, ou monográfico, os dois são perfeitamente válidos e cada um deve ir ajustando o seu modelo, o seu modo, de acordo com as circunstâncias da sua própria vida espiritual, seu momento de vida espiritual. Bom, agora um perigo nefasto em termos de exame de consciência. Uma coisa que São José Maria chamava lá no ponto 236 de caminho, do demônio mudo, as justificativas. Bom, é que foi assim, sabe como? São algumas desculpas que tiram força dos nossos defeitos, tiram força dos nossos pecados. Portanto, é preciso evitar as desculpas. Se nós temos uma boa desculpa para não fazer algo ou para justificar aquele assunto, não utilizar essa desculpa, porque isso nos leva a um exame extremamente superficial, praticamente inútil e fomenta a própria soberba e não saímos dos nossos defeitos. Então, temos que nos examinar pedindo luz ao Espírito Santo para chegar à raiz das nossas faltas, dos nossos defeitos, e aí que está o ponto-chave. Bom, ir até a causa das nossas faltas. Então, se um exame é meio superficial, é assim com as justificativas, aquele demônio mudo que nos impede de ouvir o que a nossa consciência diz e também de manifestar isso numa direção espiritual. Então, uma pessoa que tem pouca sinceridade, pouca abertura ou simplicidade em manifestar isso numa direção espiritual, nós temos aí grandes dificuldades para a mudança. Portanto, o exame de consciência não pode se manifestar em conclusões assim apressadas, resumos, assim muito rápidos, porque podemos seguir simplesmente aquelas primeiras impressões. Tudo foi muito bem e ponto final. Estou péssimo, isso aqui não sirvo para nada e tal. Pode aparecer, ou
um extremo de simplesmente a superficialidade, está tudo bem, ou cair no pessimismo, no desânimo, na depressão. Bom, então não podemos cair na acomodação, seja por um motivo ou por outro. Não nos deixarmos levar por um otimismo ingênuo, quase que, enfim, sem senso comum, ou o outro lado, o outro extremo, o pessimismo, que não é verdade, como se colocar uma lupa em cima dos nossos próprios defeitos, vemos tão perto dos nossos defeitos e acharmos que aquilo não tem mais solução. E não podemos pensar que uma pessoa doente, ou se nós estamos doentes no olho, ou enfim, temos uma dor de cabeça, aquilo é uma coisa localizada e não significa que uma pessoa doente, ou que tem um órgão doente, sejamos um cadáver. E a conclusão é que no exame de consciência, com a contrição, o faremos sempre melhor. Então, um modo para comprovarmos que não somos vítimas desse demônio mudo que se justifica por qualquer coisa e tira a importância das coisas como as nossas falhas fossem falhas técnicas, como se fosse um barulhinho que está lá na frente do automóvel. Puxa, tem um barulhinho aqui. Os pecados não são barulhinhos, são coisas que ofendem a Deus. Então, vamos combater esse demônio mudo como? A pedra de toque que revela se estamos fazendo bem o exame é a contrição, a dor de amor e o propósito de emenda. Faz pequenos propósitos, propósitos que se possa cumprir, que sejam fáceis de cumprir, procura pôr em prática e assim não vão ser esses fogos de artifício que simplesmente brilham um propósito, mas depois não se faz. Então, o firme propósito de melhorar no dia seguinte. Os propósitos devem ser claros, concretos, bem definidos, bem circunscritos. Por exemplo, eu descuidei o momento de acordar, fui um pouquinho lento, preguiçoso e demorei um tempo na cama. E o propósito para o dia seguinte, bom, assim que tocar o despertador, vou levantar com firmeza. E essa, vamos dizer assim, é a disposição, um pequeno propósito que todo mundo possa fazer e que seja simples. E assim, conclusão, resumimos aqui esse tema de hoje, que progredindo no nosso conhecimento próprio, vamos progredir na nossa luta espiritual. Se temos essa disposição permanente de pedir a Deus as forças necessárias para nos vencermos em pequenas coisas, para melhorar a nossa conduta, nosso comportamento. E junto com isso, eu sugiro, depois a gente trata num próximo um tema mais para frente, porque eu vou na próxima sessão, próxima sequência, vou falar do exame particular, ferramenta, um instrumento espetacular para essas mudanças da nossa vida interior, vida espiritual e até da prática das virtudes. Então, depois a gente vai falar a sequência do exame particular e depois vamos tratar da direção espiritual fundamental. Todos nós temos que ter um diretor espiritual, que não necessariamente precisa ser um sacerdote, pode ser uma pessoa que tenha uma caminhada mais longa e pode nos aconselhar. Então, ou o sacerdote, e a pessoa pode utilizar depois de uma direção espiritual a confissão, e temos tantas pessoas que podem exercer essa atividade do acompanhamento espiritual tão importante na vida de todos nós, que nos simplifica, nos ajuda, nos alegra e vamos para frente. Então, maior fruto se vamos fazendo bem o exame de consciência e linkamos, conectamos com a direção espiritual. E assim ficamos com os pés no chão. Uma pessoa que conhece a si próprio, formula pequenos propósitos e luta em coisas concretas, vai crescendo em etapas sucessivas, de uma forma progressiva. Então vamos pensar um pouquinho, fazer um exame geral, como propósito desse ciclo de palestra, fazer um exame, um balanço, pode pegar aí um dia, num tempo, uma meia hora, para nos examinar, fazer um balanço, como estão as nossas virtudes, defeitos, plano de vida, e ver qual que é o defeito dominante ou as falhas mais frequentes, e estabelecer um propósito de fazer o exame todos os dias, no final do dia, com pelo menos 3 perguntas: o que eu fiz de bom para agradecer a Deus? O que fiz de ruim para pedir perdão? E esse terceiro momento é o momento de dizer, mas o que eu posso fazer para transformar, agradar mais a Deus? Isso vai nos levando à maturidade,
ao crescimento espiritual e agradamos a Deus e com certeza você verá as mudanças ou transformações no teu relacionamento com as pessoas, no primeiro círculo, que é no trato com a esposa, com o marido, com os filhos, as filhas e assim por diante, o ambiente profissional. Quem se conhece a si mesmo tem um belo caminho andado, um bom caminho andado para o crescimento espiritual. Então, esperem que a gente, nos próximos dias, começamos um novo ciclo falando do exame particular como complemento do exame geral, que se assemelha à defesa, e nós vamos agora implementar, colocar em prática o exame particular que se assemelha ao ataque. Como diz São José Maria, como espada toledana, conhecida pela sua resistência e uma flexibilidade muito grande, uma tenacidade muito grande. Então, o exame particular é aquele que vai nos ajudar a atacar o defeito dominante ou a dividir o inimigo em pequenas partes e procurar lutar com estratégia, com tática, para que, por amor a Deus, cheguemos a ser um pouco melhores a cada dia. Então, um abraço, até mais, até o próximo.